Eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais um Vídeo. Bom, galera, diferenças entre a série e o caso real. O Canibal de Milwaukee. Bom, se você não sabe de qual série estamos falando de Dahmer. Jeffrey Dahmer. Sabe aquela série da Netflix, do canibal e tudo mais? Bom, eu não vou censurar as falas. Mas se tiver alguma cena um pouquinho mais, né, exagerada, ou tipo, aí sim eu vou censurar. Vai okay? ter censura sim. Então, sem mais delongas, você assistiu, né? Então, eu espero que você também tenha assistido a série, porque tem as paradas. Jeffrey Lionel Dahmer. Imagine uma voz grave e ressoante, aparentemente lacônica, tranquila e articulada, mas com subtons de enorme tensão e tentativas de controlar o que está sendo dito. É assim que a voz do canibal de Milwaukee se parece quando ouvida pessoalmente. Recentemente, a Netflix lançou uma série sobre Jeffrey, onde prometia contar a história de um dos assassinos em série mais brutais da história americana. Mas será que os escritores Ryan Murphy e Ian Brennan foram fiéis aos detalhes? No vídeo de hoje vamos explorar as diferenças mais notáveis da série Dahmer comparados com a verdadeira história dos acontecimentos que datam de 1978 a 1991. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Não é novidade pra ninguém que em uma série ou filme baseado em acontecimentos reais, sempre ocorrerá aquilo que chamamos de romantização. No caso da série Dahmer, não foi diferente. Se você gostou da personagem Glenda Cleveland, eu já te adianto e sinto lhe informar que quase tudo relacionado a ela é pura ficção. Mas antes de falarmos disso, relembre os minutos iniciais da série, onde nós somos apresentados a um Jeffrey Dahmer cuidadoso e preocupado. Afinal, as várias trancas na sua porta do seu apartamento nos mostram isso. E sim, Jeffrey sempre foi cuidadoso e possuía medo de ser roubado ou que alguém entrasse e descobrisse o que ele andava fazendo. De qualquer forma, a série tenta nos envolver em uma narrativa sombria e repleta de suspense. No entanto, isso por si só já foge da realidade, pois, exceto as suas vítimas, Jeffrey Dahmer jamais causou medo em alguém. Ainda no primeiro episódio, somos levados aos acontecimentos da noite do dia 22 de julho de 1991, o dia em que Jeffrey foi preso. Qualquer um que conhecesse o caso Jeffrey Dahmer sabe que ele jamais entraria em uma boate e dançaria ou se esfregaria em outros caras. E bem, é exatamente isso que a série nos mostra. Na vida real, Jeffrey fazia rondas nos bares homossexuais de Milwaukee, mas na maioria das vezes não era ele que interceptava suas vítimas. Em uma entrevista com o agente do FBI Robert Hasler, ele chegou até mesmo a culpá-las, dizendo que aqueles garotos só foram mortos porque decidiram flertar ou conversar com ele. Jeffrey muitas vezes tentou fazer com que Robert acreditasse que ele não saía de casa com o intuito de matar. A verdade, porém, é que depois da sua terceira vítima, ele fazia questão de não se segurar mais. A forma como ele caçava as suas vítimas era totalmente diferente do que a série nos mostra. Na realidade, Jeffrey entrava nos bares, ficava em um canto onde pudesse observar a todos e aguardava até o final da festa. Em seguida, ele acabava se envolvendo com suas vítimas quando já estavam bêbadas e vulneráveis. No primeiro episódio, somos apresentados àquele que seria a última vítima de Jeffrey, Tracy Edwards. A série constrói um cenário totalmente diferente, pois Jeffrey e Tracy, na verdade, se conheceram um mês antes dos acontecimentos de julho de 1991. E antes disso, haviam se visto várias outras vezes pelo bairro. Naquele dia, Jeffrey e Tracy acabaram se encontrando em um shopping, onde o garoto foi convidado a ir até o apartamento do criminoso. Além do mais, Tracy Edwards não era homossexual e nem tão inocente quanto a série nos mostra. No passado, ele havia sido acusado por agressão sexual a uma garotinha de 14 anos e havia recém-chegado em Milwaukee quando conheceu Jeffrey Dahmer. Depois dos acontecimentos com Jeffrey, ele teve uma vida miserável se envolvendo em roubos e drogas e em 2011 foi acusado pelo assassinato de um sem-teto. Agora, sobre a série, ela acerta em cheio quando nos apresenta o momento de tensão entre Jeffrey e Tracy ao assistirem O Exorcista 3. Ele costumava fazer isso com a maioria das suas vítimas, mas na série vemos apenas no caso de Tracy. Ainda assim, é um bom acerto. E nem precisamos comentar que aquela cena de Tracy se esfregando em Jeffrey é completamente inventada. Mas não vamos nos alongar muito nisso. Na série, Tracy foge ao enfiar o dedo no olho de Jeffrey. Na vida real, ele se levantou e deu um soco em Jeffrey que não conseguiu se recuperar completamente devido ao seu nível de embriaguez.
Após a sua prisão, a sequência de acontecimentos é bem diferente. Por exemplo, o pai de Jeffrey, Lionel Dahmer, não descobriu sobre o canibalismo de seu filho em uma conversa com os investigadores Dennis Murphy e Patrick Kennedy. Ele só foi descobrir sobre aquilo no julgamento que viria a acontecer meses depois. Caraca. Os detalhes sobre o canibalismo, na realidade, foram censurados ao máximo e, em coletivas de imprensa, as autoridades revelaram apenas os desmembramentos das vítimas, diferente do que é mostrado na série. Outra parte que é importante ressaltar e que apresentamos no vídeo sobre o caso aqui no canal é que o investigador Patrick Kennedy teve um papel importante em interrogar Jeffrey Dahmer sozinho e conquistar sua confiança, garantindo assim sua confissão de todos os assassinatos detalhadamente. Essa parte, além de não ser retratada, ignora Mano, tipo assim, tem umas palavras na série que eu tô vendo que, porra, fugiram. Foge muito. Eu sei que tem que, dramatizar, tem que fazer uma coisa de série, mas, nossa senhora, mano. completamente a importância de Mudou muito, Patrick. Algum tempo depois, somos enviados para a infância de Jeffrey. Os detalhes são bem fiéis à história verdadeira. Desde o relacionamento degradado entre Lionel e Joyce Dahmer até o momento em que Jeffrey mata os girinos por ciúmes do seu colega de escola. Pouco se explorou sobre o ensino médio de Jeffrey, mas o ponto mais emblemático foi quando ele imitou o decorador de sua mãe, que na verdade era a própria Joyce. No ano de 1973, Joyce Dahmer apresentou uma piora significativa em seu estado mental. Tanto que acabou perseguindo um disco voador e, diferente da série, não houve briga entre Lionel e a mulher. Na verdade, ela convenceu a sua família a acompanhá-la, porém a família nunca encontrou a tal nave espacial. Depois que Joyce o abandonou em 1978, na vida real, Jeffrey permaneceu ainda mais isolado e apenas vivia de Burger King, cerveja e cigarro. A série, no entanto, mostra... Caraca, mano, fast food, cigarro e álcool. Tá deteriorando, velho. O corpo Tá já... maluco, velho. Jeffrey montando equipamentos para levantar peso na residência. Na realidade, Jeffrey chegou a trabalhar duro em cima de seu corpo anos antes de ser abandonado e por aquele motivo sempre teve um porte musculoso. E sobre a cena dele sendo repreendido por levar cerveja para a escola, a real é que ninguém jamais suspeitou ou repreendeu Jeffrey por isso. Ele, de certo modo, conseguia se manter invisível enquanto fazia todas essas coisas. Antes do seu primeiro assassinato, vale ressaltar que aquele garoto que na série é surpreendido por Jeffrey com um taco de beisebol é, em parte, real. A única diferença é que ele não saiu para correr naquele dia e assim, Jeffrey ficou esperando até cansar e voltar para casa sem fazer nada. Em junho de 1978, então, Jeffrey fez sua primeira vítima, Steven Hicks. Na série, ele encontra o garoto pedindo carona em uma rua deserta, mas na vida real ele o encontra próximo a um shopping local. Algumas fontes dizem que Steven foi morto depois do evento musical e não antes. Steve estava sendo esperado em casa para o aniversário de seu pai, mas jamais retornou. As verdadeiras atitudes que Jeffrey teve com o corpo de Steven foram bem diferentes. Ele não se horrorizou tanto com o crime e, na verdade, se masturbou em cima do corpo depois dos momentos iniciais de euforia. E os órgãos da vítima não foram jogados no vaso sanitário e nem pulverizados. Na série, todo o processo de livramento do corpo acontece quase que na mesma semana. No entanto, Jeffrey apenas quebrou os ossos e os jogou no quintal após ser dispensado do exército. Mais tarde, quando ele se mudou para o leste de Wisconsin, onde morou com sua avó, Jeffrey a acompanhou algumas vezes na igreja e foi assim até o roubo do manequim que de fato aconteceu. Vale a pena explicarmos o motivo disso ter ocorrido. Como espectadores, não recebemos uma explicação do porquê Jeffrey roubou o manequim. Mas em sua entrevista com um agente do FBI, Robert Hasler, Jeffrey contou que havia optado por usar o manequim porque não queria machucar ninguém. A sua avó acabou encontrando o manequim no armário do quarto e não na cama, além de que na mesma atacada, ela encontrou uma Magnum 357 debaixo da cama do seu neto. Naquele período, devido ao seu trabalho em uma rede de doadores de sangue, Jeffrey acabou experimentando pela primeira vez o sangue humano. A série nos mostra ele carregando 3 bolsas consigo, mas não contou se Jeffrey gostou ou não da experiência. A verdade por trás disso é que ele bebeu apenas um pouco do que havia roubado e foi durante o intervalo do seu trabalho na fábrica de chocolate e não na casa da sua avó. No fim, Jeffrey não gostou da experiência e acabou jogando sangue fora. Entre os anos de 1982 e 1986, ele foi preso 2 vezes, numa delas por ter se masturbado na frente de 2 meninos menores de idade. Em 1986, Jeffrey atuou como um predador sexual em saunas, onde dopava os homens com uma droga que havia descoberto através da televisão e que havia conseguido a receita com um médico, e não aprendido disso no exército como conta a série. Eventualmente, ele é expulso das saunas e passa a frequentar os bares gays.
Diferente do que é mostrado na série, as testemunhas informaram que Jeffrey jamais foi visto socializando ou dançando dentro dos bares. Durante boa parte do tempo, ele ficava observando o movimento. Em novembro de 1987, ele frequentou o bar gay Club 219, onde encontrou Steve Tuomi, de 26 anos. A teoria dos acontecimentos daquela noite é sombria, mas na série vemos apenas uma versão do que pode ter acontecido. Isso porque na vida real, Jeffrey não se lembra do que ocorreu. Talvez ele tenha bebido demais ou realmente trocado os corpos como é mostrado na série. Não há uma versão correta. Mas ele realmente comprou uma mala enorme para guardar o corpo, só que ele pegou um táxi e não usou o seu próprio veículo. O taxista até mesmo o ajudou a pôr a mala no porta-malas. Em seguida, ele levou o corpo de Steve até o porão da casa da sua avó, onde cometeu necrofilia e depois os desmembramentos. Nesse momento, a diferença surge sobre a cabeça. A verdade é que ele apenas guardou o crânio e não a cabeça em si. Sobre a noite em que ele ajudou o Ronald Flowers Jr. com o seu carro, tudo aquilo que vemos na série é invenção. Na vida real, Ronald em nenhum momento se sentiu confiante de ir até a casa de Jeffrey, mas acabou sendo dopado. Depois, Jeffrey o levou para o porão, onde violentou e abusou do garoto. Curiosamente, ele acabou pegando no sono e no dia seguinte, ao acordar, tentou estrangulá-lo, mas Ronald revidou. A barulheira acordou sua avó, que apenas viu o seu neto saindo e carregando um garoto moribundo nos ombros até o ponto de ônibus. Ronald acabou indo até a polícia, onde precisou provar que havia sido dopado. Para isso, ele foi até o hospital, mas o teste deu negativo, bem diferente do que a série nos conta. Vale a pena falarmos que Ronald Flowers Jr. deu uma entrevista no ano de 2020, onde contou sobre o dia em que impediu que um garoto entrasse no táxi junto a Jeffrey. Embora aquilo tenha acontecido, só foi ocorrer um ano depois e não na mesma semana. Agora, um dos momentos mais tensos da série é o de quando Lionel desejava abrir a caixa com suas fotos, o qual estava na posse do seu filho Jeffrey. Bom, primeiramente a caixa era apenas uma caixa e nela havia a cabeça e o pênis de Anthony Sears, sua quinta vítima e não a de Steve Tuomi. Além do mais, ele conseguiu convencer Lionel a abri-la apenas no dia seguinte, quando já havia retirado os itens. Outra dinâmica bem errônea na série vem sobre o assassinato do surdo e mudo Anthony Hughes. Jeffrey jamais participou de Mano, esse episódio, velho. Todos aqueles momentos romantizados. No momento do assassinato, a série nos apresenta que Jeffrey o matou com um martelo. A verdade, no entanto, é ainda pior. Jeffrey dopou e furou seu crânio com uma furadeira enquanto ainda estava vivo, o mesmo feito com Conerak Sinta-Sonfone. E sobre Conerak e seu irmão, bem, aquilo tudo aconteceu, mas aquela conversa mais do que estranha no sofá do apartamento, não. Jeffrey só foi descobrir que Conerak era irmão do garoto que ele havia abusado através dos investigadores. E na época em que o seu irmão havia sido abusado, Conerak não havia acompanhado o julgamento, sendo assim, ele não conhecia o rosto do agressor. A série pulou vários dos assassinatos e no lugar nos trouxe uma certa humanização da história das vítimas, ao mesmo tempo que inventa muita coisa. Por exemplo, como dito no início, tudo em torno de Glenda Cleveland foi inventado. Para começar, ela nunca foi vizinha de Jeffrey e isso já exclui aqueles momentos do cheiro no duto de ar. Glenda vivia em outro complexo de apartamentos. Os verdadeiros vizinhos de Jeffrey foram o casal Pamela e Vernel Bess, que moravam no apartamento de frente ao do criminoso, e deixa eu te contar, eles amavam Jeffrey. Em determinado momento, Pamela até tentou encontrar uma namorada para Jeffrey. No entanto, o casal muitas vezes também reclamou do cheiro e antes de ser preso, Jeffrey realmente recebeu uma ordem de expulsão. Mas voltando para Glenda, ela existiu e foi uma pessoa importante no caso, pois foram suas sobrinhas que vieram contar sobre Conerak. Quando os policiais chegaram, na vida real, Jeffrey citou o garoto como seu amigo e só ao entrarem no apartamento foi que ele inventou que Conerak na verdade era o seu namorado. O que fortaleceu aquela mentira foi o fato de que os policiais encontraram por conta própria as fotos dos dois juntos. Após esses acontecimentos, a série nos apresentou a ligação de Glenda, o que por si só foi uma artimanha narrativa para transformá-la em um personagem importante. A ligação realmente ocorreu, mas Glenda acompanhou boa parte do evento da janela de seu apartamento ao lado do complexo de apartamentos Oxford. Ou seja, Jeffrey nunca a conheceu diretamente. Quando Jeffrey foi preso, Joyce Dahmer estava morando na Califórnia e não conseguiu lidar com os acontecimentos. Ela sequer participou do julgamento devido à depressão profunda que a consumiu. Os únicos que compareceram em todos os processos foram Lionel e Shari, e por isso a discussão entre Lionel e Joyce nunca aconteceu.
Dito isso, fica evidente que a cena de Joyce indo na casa dos familiares da vítima Curtis Strauger é inventada e até mesmo soa estranho, pois não fazia sentido ela estar lá. Depois que todos os corpos e evidências foram recolhidas do apartamento, os moradores do prédio Oxford não conseguiram dormir em seus quartos e assim, como é mostrado na série, dormiram no saguão. Jeffrey nunca guardou nada de suas vítimas, ou seja, a identificação delas foi algo extremamente exaustivo. Curiosamente, essa parte entra em conflito na série, já que no julgamento ele disse que a única coisa que fez para tentar diminuir a dor que causou foi de ajudar a identificar suas vítimas. Porém, a série nos mostra um Jeffrey que guardava as identidades como troféus, entrando em total desacordo com os fatos. Quando Jeffrey é sentenciado aos mais de 900 anos de prisão perpétua, Lionel começa a escrever um livro e o termina em 1994. No mesmo ano, Joyce tenta cometer suicídio. Já a série junta as linhas temporais e faz tudo acontecer ao mesmo tempo. No fim, a narrativa nos leva para o fim ainda mais alternativo, que discutiremos agora. Para continuarmos, precisamos adiantar algumas coisas. Primeiro, os policiais John Balcezac e Joseph Gabrish foram demitidos em decorrência de seus atos falhos que levaram à morte de Conerak Sintasonfone. Na vida real, Glenda Cleveland também recebeu o prêmio de cidadã modelo. No entanto, foi apenas anos mais tarde que os policiais foram novamente reintegrados para a força policial de Milwaukee. A série, porém, novamente conecta as linhas temporais e ignora alguns fatos. Em julho de 1994, Jeffrey sofreu um atentado na prisão, mas diferente do que é mostrado na série, o ataque foi bem falho e ele sequer ficou ferido. E de fato, enquanto isso acontecia, o prisioneiro Christopher Scarver acumulou aversão a Jeffrey, mas, diferente da série, a cena no reformatório não aconteceu. Christopher descobriu toda a história e os fatos de Jeffrey com o tempo e aos poucos desenvolveu um ódio pelo criminoso que parecia não ter se arrependido dos seus crimes. Isso nos leva ao batismo de Jeffrey Dahmer em maio de 1994. Na vida real, ele realmente se batizou no mesmo dia em que John Wayne Gacy foi executado. E sim, o eclipse realmente aconteceu. Ainda hoje, essa coincidência é acreditada como um sinal divino ou assombroso e sobrenatural. No dia 28 de novembro de 1994, Jeffrey Dahmer, Jesse Anderson e Christopher Scarver estavam limpando o banheiro do ginásio quando dois guardas o deixaram sozinhos. Ao retornarem, descobriram o corpo de Jeffrey e Jesse assassinados. A verdade é essa. Entretanto, a série nos envolve em uma trama com um diálogo digno de uma mente enlouquecida. A real é que Jeffrey foi o primeiro a ser morto. Ele foi pego de surpresa por seu agressor e, em seguida, Jesse foi morto da mesma forma. No laudo médico é dito que Jeffrey não apresentava ferimentos de defesa, o que indicava o fator surpresa. Após atacar os dois prisioneiros, Christopher viria a dizer que fez aquilo que Deus havia o mandado fazer. Com a morte de Jeffrey, Joyce de fato lutou para que o cérebro do seu filho fosse estudado, mas Lionel conseguiu impedir isso. Ao fim, um dos fatos mais tristes e fiéis com a verdadeira história é sobre a construção de um memorial para as vítimas de Jeffrey, que realmente nunca ocorreu. E agora, antes de encerrarmos, é curioso falarmos que aquele hóspede chamado Jim, do quarto 308, nunca existiu. Além disso, é certo compartilharmos que a série também acertou algumas vezes, como na parte onde Lionel tentava desesperadamente culpar alguém pelos crimes do seu filho. Nossa, sim, tipo assim, mano. Velho, eu sei que isso aqui é uma dinâmica de vídeo completamente diferente, mas a gente também reage à Luba, tá ligado? E a gente conhece os pais que são Karens. Por que a gente diz? Porque o filho nunca é culpado. O filho nunca é culpado, velho. Sempre tem alguma coisa que... Não, porque você quer sempre... Mano, é inacreditável. Mas o ser humano é assim, ele tende a culpar alguém, não a si mesmo ou alguém próximo. Tem que aprender, tem que começar a aprender a se culpar e a reconhecer que tem culpa, reconhecer que, porra, culpa tua. No livro, Lionel realmente disse que também possuía fantasias com homicídios, o que segundo ele poderia ter sido os seus genes que fizeram Jeffrey cometer os crimes. Lionel também se aproxima do seu lado humano ao escrever que havia superado suas fantasias sozinho e as percebeu em Jeffrey, mas acreditava que ele também conseguiria as superar e aponta isso como o seu maior erro. Embora não seja mostrado na série, Lionel e Shari praticamente faliram depois que o livro foi lançado, pois as famílias realmente o processaram. No vídeo de hoje não mostramos todas as diferenças, mas trouxemos as que julgamos mais interessantes, e se você quiser completar essa lista nos comentários, sinta-se convidado a fazer isso aqui embaixo.
Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ter acesso a todos os vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram produzidos, é muito simples. Clica aqui embaixo em Seja Membro e torne-se um membro desse canal. Eu te convido a visitar a minha loja de moletons e camisetas e dar uma olhada nas estampas e modelos que lá existem, porque eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, continue assistindo os meus vídeos clicando aqui embaixo no primeiro link da descrição para maratonar a minha playlist de casos criminais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau! Cara, tipo assim, antes de falar sobre de fato o caso, eu queria falar que, mano, esse canal é sensacional. Tipo assim, o vídeo é incrível, a edição, o sound Muito bem effect, explicado. o jeito que ele fala, cara. Tipo assim, a dicção, a oratória dele é incrível, mano. Verdade. Eloquência. Tipo, eu adorei real o jeito que ele narra, o jeito que ele fala, o jeito que ele indaga. Eu adorei isso, velho. E sobre o caso, não tem muito o que falar, cara. Tipo, Ah, mano, é pesado. É bizarro, é pesado, tá é ligado? pesado, sabe? tipo, no Twitter tem uma página chamada Crimes Reais. O ser humano é bizarro. É. Tipo, acho que não tem outra palavra pra resumir o ser humano, cara. É bizarro, cara. Capaz de muita coisa, né, mano? É, mano. Tá maluco. Principalmente nos anos 40, ali, 50, eu tenho medo de olhar o que aconteceu nessa época. Tenho medo, cara. Tá doido. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente não tá muito acostumado a reagir esse tipo de vídeo. Aí vocês veem a gente meio sério assim, é porque, pô, faz mal, galera. Não tem como não, mano. Tá Tipo doido. assim, mas se vocês quiserem que a gente reaja mais a isso, porque causa uma reação diferente na gente, se vocês gostam disso, a gente super continua reagindo, tá ligado? Verdade. Bom, é isso. Até a próxima e Tchau!